gente está meditando numa série, Eu Sou Membro da Igreja, e daí? Eu sou membro da igreja, e o que é que significa isso? Qual é a implicação disso? E hoje, irmãos, nós vamos pensar nesse tema. Ser membro da igreja é um presente. Ser membro da igreja é um presente. Vamos dizer todos juntos? Ser membro da igreja é um presente. Mais uma vez, ser membro da igreja é um presente. Segundo aos Coríntios 5, 18 a 21 diz: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando ou não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, ou por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Vamos imaginar uma situação. Uma pessoa diante de dois cenários. No primeiro cenário, a mãe diz para o filho o seguinte: filho, vá limpar o seu quarto. O seu quarto está sujo. E para que o filho limpasse o quarto, ele precisaria dedicar um certo período se esforçando naquela iniciativa. Esse é um cenário. Uma mãe que pede para o filho limpar o quarto que está sujo. Mas eu queria que você pensasse em um outro cenário com o mesmo filho. Nesse segundo cenário, a mãe informa que ele vai receber um presente. E esse presente é incrível. Esse presente está todo embrulhado e é um dos melhores que ele já ganhou ou que vai ganhar na vida. E que tal presente vai lhe trazer grande alegria. Imagina esses dois cenários. Qual dos dois essa pessoa iria escolher? Qual ele preferia, o primeiro ou o segundo? A resposta, muito provavelmente, é óbvia. E é evidente. Se ele pudesse escolher, ele iria escolher o segundo. O membro da igreja, ele pode enfrentar um dilema. E qual é o dilema? O dilema de ser membro da igreja é um peso? Ou ser membro da igreja é um presente? Se ele olha a membresia da igreja como se fosse a membresia de um clube, e nós já falamos sobre isso, se ele pensa que ser membro da igreja é simplesmente ter muitos e muitos direitos, que ser membro da igreja é as coisas acontecerem à maneira dele, se a gente pensa que ser membro da igreja é termos uma música, um ensino, uma liturgia que se adequa às minhas preferências, programas e ministérios que simplesmente me beneficiem, se a minha visão de ser membro da igreja é essa,
que a igreja é como um clube, e eu estou ali, e eu tenho N direitos, e as coisas têm que acontecer como eu quero. Quando formos chamados para servir, para contribuir, para nos doar, para nos sacrificar, para nos envolver nos ministérios da igreja, para trabalhar com crianças, com adolescentes, com pré-adolescentes, com jovens, com adultos. Se a pessoa pensar que ser membro da igreja é simplesmente ter regalias, ele vai ver o ministério como um peso. Ele vai ver a membresia como um peso. Mas se ele pensa naquilo que Cristo fez por ele, se ele pensa naquilo que Cristo realizou em seu favor, se ele avalia o preço que custou ele estar na igreja, ele vai ver a membresia da igreja como uma dádiva, como um presente, porque custou muito você estar aqui. Custou muito você poder se tornar membro da igreja. Custou muito você ter até a opção de desejar ser membro da igreja. Custou muito você pensar e cogitar a possibilidade de ser membro da igreja. Custou a vida de Jesus Cristo. E se a gente entende que para nós sermos membros de uma igreja, isso custou a vida de Jesus, nós vamos entender que ser membro da igreja deve ser resultado de algo. Deve ser resultado de ser membro do corpo de Cristo, deve ser resultado de ser crente, deve ser resultado de ter os nossos pecados perdoados, deve ser resultado de sermos habitados pelo Espírito Santo, e ser membro da igreja deve ser o resultado de tal realidade. Se eu sou crente, eu vou buscar ser membro da igreja. Se eu sou salvo, eu vou buscar ser membro da igreja. Se eu faço parte da igreja invisível de Cristo, eu vou querer ser parte da igreja visível de Cristo. E isso vai me fazer enxergar a membresia da igreja como uma dádiva. Eu queria que você pensasse nisso. Vamos imaginar que você recebe um presente, por mais simples que ele seja. Ele custou R$10, ele custou R$5, mas ele custou algo, é um presente. Ele custou 50, ele custou 100, ele custou 200, ele custou algo. Para quem lhe deu, é um presente. Você ser membro da igreja, custou a vida do Filho de Deus. Custou muito mais do que o dinheiro pode comprar. E por isso eu e você precisamos analisar isso como um presente. E não adianta a gente olhar e pensar no seguinte: mas eu sou membro da igreja de Cristo, mas igreja local eu estou fora. Igreja de Cristo, igreja invisível, ou igreja universal, no sentido de igreja espalhada pelo mundo, e igreja local estão conectados. Se você olhar a Bíblia em Atos dos Apóstolos, fala muito sobre igrejas locais. Se você perceber, muitas das cartas de Paulo foram escritas para igrejas locais, para a igreja em Roma, para a igreja em Corinto, para a igreja em Tessalônica, para a igreja na Galácia, para a igreja em Filipos, para a igreja em Colossos. Então não há como a gente pensar
o seguinte: eu sou membro da igreja de Cristo, invisível de Cristo, mas igreja local eu estou fora. Não há como pensar assim. Porque eu vivencio a dinâmica de ser membro da igreja de Cristo na igreja local. É na igreja local que nós vivemos essa dinâmica. Ser membro da igreja de Cristo, irmãos, é um privilégio, é um presente, é uma dádiva. Porque para você ser membro da igreja de Cristo, se você está em Cristo, você foi alvo de um ministério, de um serviço, chamado Ministério da Reconciliação. E é sobre isso que Paulo fala nesse texto. Paulo, nesse texto, irmãos, ele fala sobre o ministério da reconciliação. Ele fala sobre uma obra maravilhosa que está acontecendo no universo. E por que essa obra está acontecendo? Porque há um ministério da reconciliação em operação. Porque nós somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecador. E o pecado é suficiente para nos condenar e para nos levar ao inferno. O pecado causou aquilo que Francis Schaeffer chama de alienação cósmica. O pecado, ele trouxe separação. Presta atenção. O pecado separou o homem de Deus. O pecado separou o homem do seu próximo. O pecado separou o homem de si mesmo. E o pecado separou o homem da natureza. Só é você olhar Gênesis 3. Quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do jardim, concretizando e manifestando que eles morreram espiritualmente. Quando Adão e Eva pecam, eles começam a ter conflito. Adão diz: a mulher que tu me deste. Quando Adão e Eva pecam, diz o texto que Adão teve medo. E depois do pecado de Adão, Deus disse que a terra iria produzir espinhos. E o homem, para ter o seu sustento, ele precisaria suar. O seu trabalho seria com sofrimento. Então, o pecado, ele trouxe danos, ele nos separou de Deus, ele trouxe contendas do homem com o homem, ele trouxe problemas psicológicos a nós, e ele trouxe conflito nosso com a natureza. E o homem, muitas vezes, ele tem duas posturas erradas em relação à natureza. Ou ele destrói a natureza, ou ele desmata a natureza por causa do lucro, ou ele quer adorar a natureza, a chamando de mãe. Então, há necessidade de reconciliação, porque o pecado entrou na humanidade, e o pecado trouxe desgraça. E o que significa reconciliação? Significa Deus restabelecer a relação entre ele e o homem. Reconciliação é este mover do Senhor, restabelecendo a relação entre o homem e Deus, que foi quebrada pelo pecado. E é isso que o texto diz. Se você olhar esse texto vai nos dizer que o ministério da reconciliação, em primeiro lugar, ele envolve um autor. E quem é esse autor? Esse autor é o próprio Deus. Olha aí na sua Bíblia, verso 18 diz: tudo isso provém de quem? De quem, irmãos? De Deus. Tudo isso provém de Deus. Presta atenção. Alguém magoa você. E você fica ofendido com aquela pessoa.
Você procura aquela pessoa e busca reconciliação? Ou você diz assim: não fui eu que causei? Se ele quiser, ele me procure. Só pensa. Não foi eu que provoquei o dano? Então, se ele quiser, ele me busque. Eu não vou buscá-lo. O ofendido da história fui eu. Então, ele venha a mim. Não é essa muitas vezes a lógica da nossa mente? Se essa fosse a lógica de Deus, eu e você já estaríamos condenados ao inferno. A Bíblia nos mostra que nós pecamos e o Deus que foi ofendido, ele foi em busca do homem. O que é o Evangelho? O Evangelho é lindo, irmãos. É Deus buscando você. É Deus indo atrás de você. É o Pai de amor indo em busca do filho pecador. Por isso que Deus fala em Jeremias, capítulo 31, verso 3, com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. O ministério da reconciliação tem um autor. O autor é Deus. Eu pequei, você pecou, nós nos separamos de Deus, nós morremos espiritualmente e Deus foi em busca de nós. E por que Ele foi em busca de nós? Ele foi em busca de nós porque Ele nos ama. Amém, meus amados irmãos? Sabe por que que Deus não desiste de você, nem de mim? Não é porque eu e você somos bons. Não é porque Deus vai ter uma crise de solidão sem nós. Ele não desiste dos seus filhos, porque Ele nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma obra da reconciliação. Há uma operação que Deus está fazendo. E esta obra da reconciliação, ela tem um autor. E esse autor é Deus. É Deus quem vai a nós. É Deus quem nos busca. É Deus quem nos atrai. É Deus, porque nós nunca poderíamos buscar a Ele se Ele antes não nos buscasse. Um morto reclama? Você já viu um morto reclamar? Alguém já viu? O morto reclamou porque o caixão era menos de 3 mil reais. Reclama? O morto reclama porque as flores estão fedorentas? O morto reclama porque o cemitério está mal cuidado? Ele não reclama, ele não reage, ele está morto. Nós mortos espiritualmente não podíamos buscar a Deus, estávamos mortos. Mas louvado seja Deus, Deus nos buscou. E esse ministério da reconciliação envolve um agente. É um agente que reconcilia. Envolve um mediador que reconcilia. E quem é esse mediador? Olha aí na sua Bíblia, é Cristo. Não há salvação fora de Cristo. A religião não pode lhe salvar. As suas boas obras não podem lhe salvar. As suas boas intenções também não podem lhe salvar. Na verdade, tem um ditado, não sei de onde veio, que diz que de bem intencionados o inferno está cheio. O pior é que é verdade. O único que pode salvar a mim e você é Jesus. Porque somente Jesus veio a essa terra e morreu em nosso lugar. O texto vai nos mostrar então, irmãos, claramente, versículo de número 19 e verso de número 18 antes diz: Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? Por meio de Cristo. Verso 19, Deus estava em quem? Em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quem é o mundo aqui? São judeus, são gentios, pessoas de diferentes etnias. A ideia aqui não é salvação universal, ou seja, todos vão ser salvos. Não é essa a ideia. A ideia é que Deus está buscando diferentes pessoas e Ele busca por meio de Cristo.
Cristo é a ponte que liga o homem a Deus. Há um abismo que nos separa de Deus, e a ponte que nos liga a Deus é Cristo. Cristo é a porta. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo é o único Salvador. Se Cristo é isso e Ele é isso, toda a minha e a sua esperança estão nele. E como é que Cristo nos reconcilia? Ele nos reconcilia pela sua morte. Mas como foi que pela morte de Cristo Ele nos reconciliou? Tem uma palavrinha aí no texto, chamada imputação, não é isso? Verso de número 19, diz o quê? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não o quê? Imputando aos homens as suas transgressões. Essa palavra imputar é um termo da área financeira, do mundo dos negócios. E significa pôr na conta de alguém. Eu vou ser rápido aqui na explicação. O que é que Deus fez? Por que que Cristo é o agente que nos salva por meio da sua morte na cruz? O que foi que aconteceu quando Jesus veio e passou aqui 33 anos nessa terra e morreu na cruz? O que aconteceu? Deus não colocou as nossas iniquidades em nossa conta. A primeira coisa. Ele não colocou em nossa conta os nossos pecados. Ele não lançou a dívida em nossa conta. É como se Jean estivesse devendo 10 milhões de reais. É uma dívida que eu não posso pagar. Na verdade, muito menos do que isso eu não posso pagar. Mas Deus não lançou isso na minha conta. Mas alguém tem que pagar esse negócio. Não é? Porque, como diz o ditado, nada há de graça. Sempre alguém paga. Se você recebeu algo de graça, saiba que alguém pagou. Então, o que foi que aconteceu? Deus não colocou os nossos pecados em nossa conta, mas Ele colocou os nossos pecados na conta de Cristo. Se você observar, verso 19 diz: não imputando aos seres humanos, ou não levando em conta os pecados dos seres humanos, não imputando aos homens as suas transgressões, mas Ele imputou as nossas transgressões em alguém. Olha aí o verso 21, diz: aquele que não conheceu pecado. Quem é que não conheceu pecado? Jesus. Deus fez o quê? Fez o quê? Pecado por nós. O que é que significa? O meu pecado, os meus milhares de pecados, não foram colocados na minha conta, mas foram colocados na conta de Cristo. Cristo assumiu o meu pecado. Cristo assumiu a minha transgressão. Cristo assumiu a minha iniquidade. Ok, então eu estou livre de dívida, mas isso não resolveria totalmente o meu problema, porque não basta estar livre de dívida, eu preciso de algo mais. O texto diz, verso 21, que Deus fez pecado por nós, aquele que não conheceu pecado, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. O que é que significa isso? Deus não colocou os nossos pecados na nossa conta. Deus pegou os nossos pecados e colocou na conta de Cristo. E Deus pegou a justiça de Cristo e colocou na nossa conta. Eu vou lhe dar um exemplo. Você está com um débito no banco de 10 milhões de reais. Deus lhe livre. Vamos imaginar.
Mas quem sabe tem a gente aqui que possa, né, cobrir esse débito. Não sei. Então vou botar mais 100 milhões. Que pastor impiedoso, né? 150 milhões. E aí você não pode pagar. Pensando nisso em termos da salvação, o que é que Deus fez? Você chega um dia e percebe que você não está mais no cheque especial. Ô glória! Você não tem mais débito. Por quê? Porque Deus lançou os seus pecados em Cristo. Cristo não se tornou pecador, mas Ele levou a nossa culpa. Mas você percebe que não apenas não tem mais débito, você percebe que tem crédito na conta. E você olhou que tem na conta 999 trilhões. Foi o número maior que veio na minha mente agora. Ou seja, algo que você e eu nunca poderíamos alcançar. Não apenas o débito foi pago, mas um crédito foi colocado que nós nunca poderíamos obtê-lo. Foi isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram lançados a Ele, a justiça dele foi lançada a nós. Então, quando Deus olha para nós, olha para os seus filhos, Ele olha para nós como a justiça e a santidade de Cristo estivessem em nós. E por que estão em nós? Porque Deus imputou isso. Foi isso que Cristo fez na cruz. Não tem como pagar essa salvação. Os nossos pecados foram lançados a Cristo. E a perfeita obediência de Cristo à lei foi imputada a nós. Mas eu queria, em terceiro e último lugar, dizer que esse ministério da reconciliação, ele envolve embaixadores. Quem são esses embaixadores? São homens reconciliados e homens comissionados. O texto diz, irmãos, claramente, o texto diz, verso de número 19, que Deus nos confiou a palavra de quê? Da reconciliação. Verso de número 18, finalzinho diz, Deus nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Verso de número 20 diz, nós somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador é um porta-voz oficial de uma nação em um país estrangeiro. A gente poderia pensar em N implicações sobre isso, mas não é esse o nosso objetivo nesse momento. Vamos imaginar o seguinte, numa imagem que o William Barclay apresenta. Ele apresenta o seguinte, que as províncias romanas estavam divididas em duas. Havia aquelas províncias romanas que estavam sob o controle do Senado e havia aquelas que estavam sob o controle do imperador. Havia as províncias pacíficas, que não tinham tropas, que estavam governadas pelo Senado. E havia as províncias perigosas, que estavam cheias de tropas. E nessas províncias perigosas havia a figura de um embaixador. O que era que aquele embaixador fazia? Aquele embaixador, nas províncias perigosas, ele era um representante direto do imperador. Ele falava em nome do imperador, ele representava o imperador. Quando o Senado decidia que uma região deveria se tornar uma província, ele enviava embaixadores, e aqueles embaixadores eram responsáveis por atrair pessoas para que elas fizessem parte da família do Império Romano. Olha a imagem que Paulo usa. A imagem de um representante do imperador. De um representante do governante político máximo da época. Paulo pega essa imagem
e diz que Deus nos tornou seus embaixadores. Deus pega indivíduos mortos, os reconcilia com Ele por meio da morte do seu filho, e agora Deus pega esses indivíduos e diz: anunciem ao mundo aquilo que eu fiz, proclamem às nações a minha obra, anunciem que há um rei que governa, que há um rei que manda, que há um rei que criou todas as coisas, que há um rei que está chamando todos os povos para se reconciliar com ele. Anunciem ao mundo que o rei dos reis criou tudo, que o rei dos reis veio, que o rei dos reis morreu, que o rei dos reis ressuscitou, que o rei dos reis subiu aos céus, que o rei dos reis virá para arrebatar o seu povo, para estabelecer plenamente o seu reino, em um novo céu, em uma nova terra. E esse rei dos reis que foi ofendido, ele está chamando as pessoas a se reconciliarem com ele, chamando as pessoas a se arrependerem e a crerem no Evangelho. O ministério da reconciliação envolve isso. Deus lhe reconcilia. E agora você vai dizer para as pessoas: há um rei que venceu, Jesus Cristo. Há um rei que venceu. O leão da tribo de Judá venceu, a raiz de Davi venceu. Ele é o rei. Ele vai reinar para sempre. O seu mandato não vai durar 4 anos, 8 anos, 15 anos, 20 anos. Ele vai governar para sempre, soberanamente. Ele vai governar para sempre. Ele venceu. Ele é um rei bom, ele é um rei perfeito, mas ele é um rei justo, ele é um rei poderoso, ele é um rei fiel, e ele está chamando as pessoas a se arrependerem e crerem, porque só por meio deles a vida delas terá esperança, terá redenção, terá perdão de pecados, terá vida eterna, terá restauração, só por meio dele. O ministério da reconciliação envolve isso. Você ir para o mundo e dizer: estou aqui para anunciar que o rei venceu. Você entende que privilégio é esse? Você acha privilégio representar o prefeito? Você acha privilégio representar o governador? O presidente? Um ministro? Um deputado? Um senador? Você acha privilégio? É privilégio, mas privilégio infinitamente maior é representar aquele cujo reino e cujo governo é eterno, e que tem as chaves da morte e do inferno, e que é soberano sobre tudo e todos, e que é santo, santo, santo. Então, quando você fala de Jesus, você não fala no seu nome, você não fala na sua autoridade, você fala o que o texto diz, verso 20: em nome de Cristo, pois rogamos ou pedimos que vos reconcilieis com Deus. Ser membro da igreja é um presente, porque você foi alvo desse ministério da reconciliação. Deus lhe reconciliou, e você hoje é amigo de Deus por meio de Cristo. E hoje Deus lhe dá o privilégio de representá-lo, de falar em nome dele, na autoridade dele, como representante do novo céu e da nova terra dele, e que nós iremos herdar. A pergunta é: você é membro da igreja? Eu termino. Você é membro da igreja? Você é membro da igreja? Encare a membresia como um presente.
E se você não é membro da igreja, o que está travando você? Alguma moça queria namorar com um rapaz que passa 10 anos, 12 anos, 13 anos, 15 anos só namorando? E ele não avança nesse negócio? Hã? Quem quer? Levanta a mão e diz: eu quero. Alguém quer namorar com uma pessoa que só quer namorar, mas nunca quer assumir compromisso? Quer namorar a vida toda? Hã? Algo está errado, não está? Em alguém que nunca quer casar? Nunca quer assumir uma aliança? Deus não quer que você namore com a igreja dele. Goste da igreja dele. Admire a igreja dele. Deus quer que você tenha uma aliança com ele, expressa numa aliança com a igreja dele. E se a gente entender isso, a gente vai compreender que o servir e o doar na igreja é um privilégio que Deus nos concede. É uma dádiva. Conta-se uma história, eu termino, de um fazendeiro. Eram 2 fazendeiros, eles eram irmãos. Eles moravam próximos. Uma fazenda estava aqui, a outra fazenda estava aqui. Havia um riacho que separava as 2 fazendas. E um dia eles brigaram. Os irmãos brigaram. Certa feita chega alguém na casa do fazendeiro, do irmão mais velho, e pede um trabalho. E aquele irmão mais velho, ele diz: eu tenho um trabalho para você. Você está vendo aqui que tem 2 fazendas, essa fazenda e aquela outra fazenda? Aquela outra fazenda é a fazenda do meu irmão mais novo. Nós brigamos e eu não suporto mais. Você está vendo aquela pilha de madeira ali no celeiro? Eu quero que você construa uma cerca bem alta, porque eu quero estar separado desse meu irmão. Aí o homem disse: me mostra onde é que está a pá, onde é que está os pregos, onde é que está o material. Ok. E aquele fazendeiro saiu. E aquele homem que procurava trabalho começou a cortar, a medir, trabalhando o dia inteiro, naquela intenção de construir algo. O fazendeiro retorna mais tarde e ele não acredita no que viu. Ele não vê um obstáculo de madeira, um muro de madeira, uma cerca de madeira bem alta, separando as fazendas. Ele vê uma pequena ponte que liga as 2 margens do riacho. O fazendeiro fica com raiva e diz: seu velho atrevido, eu mandei você construir uma cerca para me separar daquele meu irmão, e você me constrói uma ponte para ligar a minha fazenda àquele irmão. E diz a história que logo depois que ele fala isso, ele vê o seu irmão vindo em direção a ele por aquela ponte. Por aquela ponte. E aquele irmão disse: você realmente é mais do que um irmão. Você é um amigo muito especial. Você fez uma ponte, mesmo diante de tudo o que eu falei e cometi contra você. E essa história tão simples termina dizendo que o irmão mais velho correu em direção ao seu irmão mais novo. Se abraçaram, choraram e se reconciliaram. Deus foi o ofendido, mas ele construiu uma ponte. E nós podemos hoje nos reconciliar com ele por meio de Jesus Cristo.
nessa noite, há irmãos, alguns que já eram de outras comunidades de fé, que não estão mais lá, mas que disseram: eu quero continuar ligado a uma igreja, eu quero continuar servindo a Deus numa igreja. Outros começaram a vir para aqui como esses outros irmãos e disseram: eu quero que Jesus seja o Senhor e Salvador da minha vida.